Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Gente que Repete. Eu tô recebendo aqui Marcelo Henrique, que é um ex-funcionário aqui da nossa Repete, ele que vai contar um pouquinho da sua trajetória. Entre idas e vindas, ele passou pouco tempo, mas deu para vivenciar um pouquinho do que é a família Repete. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Espero aí que você esteja à vontade para contar as histórias que aconteceram nesse pouco tempo de experiência que você teve por aqui. Obrigado, Evandro, pela oportunidade. Falar da Repete é muito simples, não é complexo, não. Eu passei, assim, eu posso dizer, um curto tempo, de um ano e pouquinho, e aqui foi a minha primeira experiência de trabalho. Foi justamente aqui, em uma empresa grande, de renome, né? Eu venho do interior, eu venho da cidade de Marizal, e é bem curioso a forma como eu cheguei aqui na Repete. Eu sempre gostei muito de redes sociais, eu sempre fui antenado e a gente tinha muito o que fazer, né? E eu passava o dia no Twitter, eu gostava muito de Twitter. E do nada apareceu para mim uma mensagem que era um retweet da Repete, que era uma vaga de emprego. Isso, aí eu vi aquilo, era uma vaga para design. Estou precisando de design. É bem simples. E entra em contato. Aí, na mesma hora que eu vi, aí tem o nome, Michelson. Aí eu só vou mandar uma mensagem para esse homem aqui. Vai que desse, eu não sabia nem quem era, não fazia nem ideia. Aí eu mandei a DM, isso era tipo sei lá, uma quinta-feira. Eu não lembro se era quinta ou se era sexta. Sei que no mesmo dia ele respondeu. Só, pois venha fazer um teste, você tem como vir no sábado. Eu disse, não, eu estou no interior, mas eu consigo ir na segunda-feira. Na segunda-feira, muito cedo, eu estava aqui. Eu vim só com o dinheiro da passagem, de ida e volta. Aí eu disse, eu não botei muita fé não, mas eu vou lá ver como é. E ele disse, não, vem pra gente conversar e eu entender. Quando eu cheguei aqui, ele estava muito ocupado, ia ali no meio do galpão e chamava um, chamava Ainda outro. é assim. É a mesma coisa. Aí quando eu cheguei, sim, é o menino do Marizal, passa lá pra dentro. Aí eu passei lá pra dentro, aí eu fiquei sem entender. Procura ali os meninos ali dentro, era Alan, Hudson, Marcelino, era essa turma. Aí me pegaram, botaram assim na cadeira e disse, não, aqui o teste aqui já é você trabalhando. Você vai trabalhar aí, vai dar um expediente aqui, a gente vai lhe observando e no final do dia a gente dá o veredito, se dá certo, você continuar ou não. E quando eu cheguei, eu disse, beleza, eu achei que era pouca coisa, um monte de notinhas assim, de OS para fazer, um monte de coisas, meu Deus, e eu não tinha noção de medidas, de materiais, nunca tinha mexido com sistema, porque você precisa entrar no sistema, você precisa lançar também, e era tudo muito novo. E quando eu me deparei com aquilo, aí eu disse, não, eu acho que eu encarei aqui como uma oportunidade. É aqui onde eu vou fazer a minha oportunidade de crescimento. Né? E rapidinho, quando chegou no final do dia, eu já tinha feito ali umas 3, 4 coisas. Aí eu não lembro quem foi a pessoa, mas ela disse, não, pode trazer sua documentação que você já começa amanhã. Aí eu disse, agora que eu não trouxe documento, não tinha trazido nada, só tinha vindo com a roupa do corpo e a passagem. Aí, se eu vou voltar para o Marizal, aí eu venho no outro dia. Quando eu vim, já trouxe os documentos, já fui fazer exames. Isso eu nem comecei a trabalhar, porque ainda tem toda aquela burocracia, né? Sei que na mesma semana eu iniciei e aqui foi só crescimento. E aí você vem de um Marizal para Mossoró, depois desse convite, já tudo certo, tudo ok aqui na Repete. Como é que foi vir de um Marizal para Mossoró? Ou ainda teve que ficar um pouquinho indo e vindo? Não, no início eu já vim porque minha mãe morava aqui, então eu já tinha um suporte. Então eu ia mais nos finais de semana, eu voltava para o interior, porque eu tinha meus amigos e tinha outros compromissos. E aqui a semana era inteira aqui, dedicada no trabalho. Eu chegava cedo, eu não tinha muito o que fazer, horário de almoço eu já ficava por aqui também. Meio que eu passava o dia inteiro, por isso que foi bem tenso o tempo que eu passei, porque eu chegava cedinho, às vezes eu chegava e o portão já estava fechado, ficava esperando. E eu só saía, às vezes, quando a última pessoa saía. Às vezes, porque eu ficava, às vezes, com algum amigo para ir de carona, até para economizar no salário, e ele me adiantava no caminho. E foi assim que eu fui iniciando aqui. Você se lembra, basicamente, como é que foi o primeiro dia que você chegou? Os primeiros serviços que você pegou? Você tem isso na sua mente? Lembro como se fosse hoje. O primeiro serviço que eu fiz aqui foi uma placa de uma Assembleia de Deus. Era a primeira demanda que tinha para fazer. E era muito diferente de como é hoje as coisas, né? Mas me mostraram aí, tipo assim, como a gente é muito visual e já cria, então eu já tinha uma noção. Só que, como eu falei, eu não entendia de medidas, de tipos de materiais. E aqui já era essa estrutura, já era uma indústria.
né? Porque já tinham grandes formatos, já estava entrando no Fine Art, já tinha toda essa parte. Então, eu tive que aprender muito rápido a tipo, sair de 0 a 100 aqui dentro, porque aqui sempre teve um leque de produtos e a gente tinha que estar preparado também, tanto para atender o cliente aqui, era meio que um balcão. Você atende o cliente aqui, você tinha também que dar uma sugestão. Às vezes o cliente pensava que era uma coisa, você de repente direcionava para outro tipo de material, que daquilo você falava de outro e desencadeando, e quando ele vinha fazer um adesivo e saía aqui com um monte de materiais. Como é que você chegou no galpão da Leste Oeste? Você recebe o convite para migrar para o galpão? Como é que você recebe essa notícia para vir para cá? Primeiro eu comecei lá no centro. Era ali na Alberto Maranhão, na esquina. Tinha um primeiro andar e lá foi assim, diferente de tudo. Eu nunca tinha visto nada daquele tipo. Eu acostumado no interior, a gente ali com digitação, com xerox, você faz uma camiseta, uma coisa muito básica, não tinha como era aqui. E quando eu cheguei, que eu me deparei com aquilo ali, eu disse, rapaz, isso aqui é muito bom. Porque era muito cliente, tinha cadeiras assim, os clientes sentados. Eu lembro até a imagem agora na minha mente. E 5 designers trabalhando, tanto homens como mulheres. Eu nunca tinha visto uma mulher na parte de criação. E tinha umas meninas assim, agora eu não recordo o nome, porque eu não tive muita afinidade, porque eu já vim para cá. Mas eu ainda passei, eu creio que uns 2, 3 dias lá pelo centro e o pessoal me mandou para cá. Porque senão, seu perfil é mais de grande formato, porque eu já fazia materiais assim, de fachada, de logo. Aí lá era mais papelaria, então eles ficavam na parte de cartão de visitas, de pastas, envelopes, né? E aí eu fui direcionado para cá, para o galpão. E aí, qual é o sentimento, o desafio de sair dessa parte de papelaria para migrar para a parte de grande formato? Como eu falei, eu agarrei a oportunidade, né? Porque eu vi como uma oportunidade, porque essa parte aqui do galpão, ela estava em ascensão. Era realmente assim, a gente trocando por miúdos, dizia assim, não, quem trabalha no galpão realmente é muito capacitado, porque lá a demanda realmente é muito pesada. Pesada que eu falo assim, de termos de quantidade de materiais. A gente atendia muitas empresas, então, quando vinha material de sinalização, bicho, era 300, 400 itens para você montar. Então, você tinha que ter aquele cuidado, tinha que ter aquele detalhe. Diferente de quem trabalha com papelaria, que é mais aquele detalhezinho, minucioso, pequenininho. E a gente não, era mais quantidade, então, e agilidade, porque quanto mais você fizesse, mais ia produzir, né? Atender o cliente naquela época é mais difícil de atender o cliente hoje. A cobrança ficou ainda maior. Eu acredito que antes era melhor o atendimento. Porque eu estava sentado do lado do cliente, eu conversava com ele, eu conseguia tirar a minha dúvida ao lado dele. Hoje não, no WhatsApp, o cliente está com a cabeça pensando em uma coisa totalmente diferente do que eu estou ali, porque eu estou em outro contexto. Como hoje eu trabalho home office, eu estou na minha casa, ali ouvindo a minha música, sentado na minha cadeira. É diferente de eu estar na empresa ali, que ele já vem, já senta comigo, e a gente meio que faz uma anamnese. Antes de fazer o material, a gente recebe a OS, né? Eu não sei se hoje ainda é assim o procedimento. Mas chegava a OS, a gente olhava, um banner de escola, tal, aí sentava aqui a pessoa do lado e você ia perguntar. Trouxe as fotos, né, um pendrivezinho, um CD, trouxe as fotos, tem logo. Era bem assim, igual eu tô falando com você agora, diferente do WhatsApp, né, que aí o cara já dispara tudo e não tem aquele tato, né, é uma coisa mais fria, né, e aquele tempo não, a gente ficava amigo, até amigo. Hoje não é que eu vou dizer que a gente não é amigo do cliente, mas a gente conversava, o cliente sabia seu nome, sabia o nome do seu filho, o nome da sua mulher, enfim, vinha trazer um lanche, você sentava com ele aqui, comia, dividia, às vezes conversava, desabafava, era meio que também uma terapia ali, conversando com o cliente. Quando você vê, já era parte da família do cliente. Já muito envolvido, e os clientes eram muito fiéis, então a gente já sabia a quantidade de clientes que vinham para cá, a gente já conhecia as pessoas, então tinham até designers que já ficavam designados para atender determinado cliente, porque quando ele vinha, passava o dia inteiro. Então você já se preparava para aquilo. E para entender o pensamento do cliente, que às vezes o cliente está no meio da rua, vê um negócio, quer fazer igual. Porque eu achei bonito, quer fazer igual. Aí chega aqui e não consegue transmitir a ideia para você. Verdade. Aí você chega com o seu jeitinho, não, mas era bom fazer isso. Vamos olhar aqui, abrir aqui, vamos mostrar. Como é que é esse poder de convencimento do cliente aceitar, vamos dizer assim, a sua ideia? Eu digo muito que é igual quando você está doente e você vai para um médico. O médico quem vai direcionar o melhor medicamento, o melhor tratamento, a prevenção. O design ele tem toda essa persuasão.
né? Do cliente chegar aqui, ele vem com uma ideia, às vezes, mirabolante e não é. Aí você explica, olha, isso aqui você vai precisar replicar em diversos tipos de materiais. Será que fica legal se você aplicar isso numa coisa muito pequena, né? Será que vai ficar bonito, né? Aí a gente vai mostrando os meios, olha, uma camiseta, olha um banner, olha um boné, olha um indie banner, né? Vamos fazer aqui uma... Porque é diferente de você mandar tudo e o cliente ver, não gostei. E outra coisa é ele fazer você estando lá, né? Porque realmente é como... Tem uns até que a gente diz assim, ele é manobrista de mouse. Porque você está aqui, ele só falta pegar na sua mão e puxar assim de um lado para o outro. Mas esse é o bom, é o cliente bom que quando ele levanta da cadeira, ele já sai com a demanda aprovada. E aí, você passa um tempo aqui conosco, Isso. é preciso mudar de vida, porque começa um outro projeto na sua vida, Isso. de ser pai. Foi. E aí, como é que foi tomar essa decisão de deixar a Repete para se dedicar exclusivamente à paternidade? Para mim foi duro, porque eu estava construindo a minha carreira. Estava no início, engajando, a equipe aqui era boa, a turma era bem animada mesmo. Realmente, a gente tinha gosto de trabalhar. Você via que o cara tinha gosto de fazer aquilo, né? De todos os setores, não só da criação, né? Onde você chegava, você via que aquela pessoa estava empenhada e aqui sempre chegavam coisas novas, máquinas novas, equipamento novo, então sempre estava instigando a pessoa a aprender, né? E eu, no tempo, eu tinha até um pensamento assim, eu acho que um dia eu ainda vou operar uma máquina dessa de corte, que eu achava muito bonito, corte de acrílico, de MDF, né? Aí, mas acabou que eu tive os planos mudaram e eu tive que voltar para o interior e eu passei um tempo sem trabalhar com design. E aí, como é que foi equilibrar a vida profissional com a formação de uma família? Isso. Porque, de repente, você estava bem muito ativo, trabalhando aqui muito, e de repente... Verdade. Tirou o pé. Não é que você perde o jeito, né? Você fica um pouco mais lento, né? Mas você ainda tem todo aquele conhecimento. E aquilo vai evoluindo, porque de acordo com que você vai vendo as coisas, vai acontecendo, você vai aprimorando na sua mente. Porque eu acredito que o design, ele não é só você sentar naquela cadeira e olhar para a tela e usar aquele programa. Antes do conceito de tudo, ele está aqui na sua cabeça. A criatividade, ela vem da sua mente. Ou seja, nenhuma máquina é capaz de reproduzir o que está dentro da sua mente. Que seja uma coisa simples ou uma coisa mais complexa. Mas nesse tempo eu desenvolvia muita mente. E eu sempre fiz uma coisa ou outra mais aleatória, esporádica. A gente enviava até pelo MSN. Aí fui fazendo uma clientela fora, tinha amigos que tinham outras gráficas, e eu sempre trabalhava mais nessa parte gráfica. Eventos, eu fazia cartazes de eventos. Né? Chegou um momento até de eu fazer para bandas grandes, que vinham tocar, o pessoal procura o Marcelo lá em Marizal. Aí depois eu fui morar em Caraúbas, o Marcelo agora ele está em Caraúbas. Aí eu fazia as artes e mandava pro pessoal, e foi assim que eu fui fazendo, fui virando o design, sabe? E conciliando, porque como eu cantava, então aos finais de semana eu trabalhava, então a semana eu ficava mais tranquilo. E os finais de semana, todos os finais de semana eu sempre estava fazendo show, né? Domingueira, seja qualquer tipo de evento, mas sexta, sábado e domingo a gente tocava sempre. Então, para mim eu senti, mas não foi tanto o baque, né? Você sabe que hoje, com a modernidade, chegou aí o ChatGPT, outros programas com inteligência artificial. E aí, você como designer, como é que você enxerga a chegada dessa tecnologia? Ela atrapalha, ela influencia, ela foi muito bom para vocês? Porque às vezes o cliente já chega aqui, olha, eu quero desse jeito, já gerei aqui no ChatGPT, eu quero assim. Eu acredito, Evandro, que a ferramenta da inteligência artificial, principalmente para a gente da criação, ela é como um braço. Ela não é um inimigo. Existe aquele funil que você faz. Sempre ele existiu. Por exemplo, eu vou citar um simples. Canva. O tempo que apareceu o Canva, o pessoal diz, não, minha arte é do Canva. O Canva, eu nunca fui contra nada disso. Ao contrário, em determinados momentos ela até me ajudou. Porque, tipo, ela faz um funil do tipo de cliente que eu quero atender, o cliente que sabe a importância do meu trabalho, né? E não vai me trocar por uma coisa que todo mundo tem igual, né? Eu encaro, assim, a inteligência artificial como um braço, igual um piloto de Fórmula 1, que ele tem um carro, né? Se o carro dele for muito bom e ele dominar muito, ele vai correr muito mais rápido. Então, no design é assim, se eu entendo o que é o prompt, se eu entendo como é que eu posso chegar naquele resultado mais fácil,
ela vai me ajudar. Nos próprios softwares que a gente já trabalha, inteligência artificial já existe há muito tempo. Hoje aqui ela furou a bolha, né? E as pessoas comuns têm acesso. Mas antes a gente tinha, o próprio Photoshop mesmo, ele sempre teve suas inteligências dentro, que tinha as actions, que era uma coisa que a gente achava muito, muito diferente, que eram ações que você fazia num clique. Ele já tratava uma foto inteira, quer dizer, que já é uma inteligência artificial dentro de um software, né? Só que hoje está mais fácil, todo mundo tem um acesso na palma da mão. Mas aí vai diferenciar se você é um profissional, né, que vai com a manada ou se você é um profissional que sabe cuidar mesmo do seu patrimônio, do que você tem, que é o seu conhecimento. Você recebeu o convite para voltar, né? Teve um período que você volta agora para a Repete. Como é que foi esse reencontro? 2015 para 2016. 2016. Isso, 2015 para 2016, eu voltei para cá, eu vim tocar, eu vim fazer outras coisas para o Mossoró e acabei mandando mensagem. Eu já tenho os contatos, eu estou para o Mossoró e tal, estou tocando nos finais de semana e durante a semana eu estou livre. Então, para mim é mais prático conseguir um emprego ali. Eu queria até alguma coisa fosse meio período, uma coisa assim mesmo, só para eu passar o tempo, né? Aí foi, sei que do nada falaram comigo. Eu não lembro se foi Vitor mesmo quem falou comigo, ou sou ele que pediu para alguém falar comigo. Aí eu vim para cá trabalhar, ainda passei umas 2 semanas, uma semana era Paulo Júnior, né, Israel, Damião, era essa turma todinha. Essa galera ainda está aqui hoje. Coisa boa. Israel, ele congrega comigo na igreja também, um irmão. E era com essa galera que a gente fazia, tinha a parte de personalizados, que eram, no tempo do boom das festas, o pessoal fabricava tudo de aniversário, né? Desde o tag do docinho até o painel, né? Então aqui também teve um setor só disso. E eu vim nesse tempo e eu fiquei ajudando nesse setor. Só que aí, nesse período, eu recebi um convite para uma agência. Como eu falei, eu tinha falado com muitas pessoas e eu recebi um convite para ir para uma agência. Aí foi aí onde eu comecei a entrar em agência de publicidade. Como é que você encontrou a Repete da última vez que você veio, comparado com a primeira vez, o primeiro emprego lá atrás? Como é que você compara o desenvolvimento da empresa? Tinha algo que estava diferente? É igual hoje. Quando eu entrei aqui hoje, eu até brinquei com o Pedro. Eu disse, Pedro, 20 anos depois, eu desbrincando, mas muito tempo, e é totalmente diferente. Cada vez que eu entro aqui, está de uma forma. Sempre, eu acredito que Michel é um camaleão, ele sempre fica se reinventando, né, e se adaptando. Eu acho que é por isso que a Repete é o que é ainda nos dias de hoje, pela essa adaptação do mercado. O mercado vai para cá, vamos dançar para cá também, a gente não vai se render, né? E quando eu vim para cá, como eu falei, eu vim para a área de personalizados, né? Mas ainda era muito forte o segmento de gráfica, sempre foi muito forte, acho que é o carro-chefe, né? Aqui já tinha também uma parte só de aplicação de adesivo, né? Que era envelopamento, aí já tinha Marcelinho que estava em projetos especiais, já era uma turma que já estava bem segmentado aqui, não era mais como só setor criação, só atendimento, só financeiro e ali a parte de aplicação, não, já tinham vários setores. Realmente, agora aqui virou uma indústria mesmo de comunicação. Você como profissional, como é que você vê a comunicação visual? O período de mudanças que a comunicação visual está desenvolvendo e o futuro? O que é que você vê para frente da comunicação visual? A comunicação em si, ela não muda. A comunicação em si, o que você tem que fazer é se fazer entender dentro de determinados momentos. Outdoor, para você ver, hoje é o mesmo outdoor que a gente fazia há 10 anos atrás, 15 anos atrás. O tipo de mensagem, o enunciado, o que vai mudando são os veículos. Hoje a gente tem mais o digital, que é muito mais forte. Né? Hoje tem a parte também de, como é que eu posso falar? Serigrafia, né? Que englobou serigrafia. Então já é outra seara que abre, né? Já tem personalizados de outros tipos, tipo canecas, copos, um leque de coisas, né? Mas a arte continua sendo a arte, né? A gráfica ainda vai precisar daquele arquivo de Corel feito lá em curvas, né? Ou seja, o nosso trabalho não, ele aumentou, mas ele continua igual. E aquele que dominou há 10, 15 anos atrás, hoje ele ainda consegue estar inserido no mercado de trabalho, principalmente nessa área. Aí o que muda é a parte do digital. O digital já é outra camada totalmente diferente, que precisa realmente de programas diferentes,
precisa que você tenha outros entendimentos, principalmente na parte de marketing, né? E a comunicação a visual em si, ela é sólida, ela não vai mudar. Porque onde você chegar, você vai ver um outdoor. Onde você chegar, você vai ver uma placa, uma sinalização, uma placa de trânsito. Ela, desde o dia que ela foi feita até hoje, ela ainda é igual, porque ela funciona. A comunicação da mesma forma. Houve até um tempo que os meus amigos comentavam assim, a gráfica acabou. Eu disse, ao contrário, a gráfica se ampliou. Hoje a gráfica, repete um exemplo, ela não é só em Mossoró, ela é no mundo todo, porque ela está no site. Então, se você quer comprar um item da Repete, você entra no Instagram, você entra no Facebook, no site e você compra. Né? Hoje, eu acredito que foi melhor para expandir, né? E tem que ter demanda, né? E eu acredito que tem e tem que dar conta, né? Principalmente nesses períodos agora maiores, que é eleições, né? Eu lembro que o pessoal comentava muito, falava de eleições assim, eu digo, meu Deus, deve ser muito pesado. Mas ainda bem que eu não passei por uma eleição. Eu passei em outras gráficas, mas não aqui. E aqui realmente o dia a dia já era muito puxado e a eleição aqui eu acredito que era muito mais puxada ainda. Você chega na agência, né, para trabalhar, e aí qual foi a experiência que você adquiriu na Repete que agregou para a sua carreira lá na agência que você foi trabalhar? A experiência que eu aprendi aqui eu uso até hoje. Não só naquele tempo. De conversar com o cliente, de ter esse traquejo, né, o manejo com ele ali, e principalmente a parte de fechamento de arquivos, né, que muita gente nunca se atentou. Tem gente que passa por gráfico e não sabe fechar um arquivo para impressão. Né? E no tempo não, como eu vim realmente, eu aprendi fazendo, então para mim é uma coisa que eu carrego até hoje. Né? Eu tenho meu computador trabalhando ali, e às vezes eu posto uma foto, alguma coisa, aí um amigo vai e comenta, o Corel ali, eu disse, aqui é minha raiz, aqui é minha base, eu não vou saltar porque ali eu tenho um domínio. Né? E sempre tenho demandas de impressão. Na agência, quando eu fui, a minha demanda 90% era de impresso. Eram folders, eram banners, porque existem as campanhas publicitárias que a agência desenvolve o key visual, a identidade. E existe o desmembramento, que é o leque de coisas que a campanha tem, que é camiseta, boné, enfim, adesivos, fachada, tudo que uma campanha engloba e sempre vai precisar de um profissional de mídia off. E aí, tem toda essa bagagem, toda essa experiência, mudou alguma coisa no Marcelo profissional e também pessoal? Porque eu creio que tem alguns ensinamentos no dia a dia que também nos trazem um pouco aqui para dentro do coração, para que a gente possa evoluir e crescer mais. Mudou alguma coisa no Marcelo também, pessoal? Com certeza, Evandro. A maturidade, principalmente. Né? Eu lembro quando eu entrei aqui, eu era outra pessoa. Eu era um jovem de 20 anos ali, começando minha vida. Né? Enfim, hoje não, já me vejo pai de 2 filhos, né? Já tenho minha própria empresa, já tenho meus clientes, já tenho mais responsabilidades. Né? E eu sinto o peso que é gerir, né? de demandar coisas para pessoas, de prazos, de metas, né? E eu sempre via muito isso e às vezes eu estranhava, por que cobra tanto, por que pede tanto, né? E depois do tempo a ficha cai, você entende, não, realmente, para a gente crescer, precisa doer, né? Precisa realmente transformar. E esse período foi total de transformação. E cada dia que passa a gente aprende uma coisa nova, a gente vai se renovando, né? Com as novas tecnologias, enfim, com os novos produtos, os novos serviços. E eu comparo muito o meu desenvolvimento com aqui. Em cada fase eu estou de uma forma diferente. Né? Hoje, 2026, eu estou desse jeito. 2027 eu não sei como vou estar. Né? Da mesma forma, quando eu entrar naquela porta ali, esse galpão esse container vai estar para o outro lado. Geralmente é assim, as mudanças. Né? E a nossa vida tem que ser assim também. Repete, completou 4 décadas. Você fez parte dessa história. Sim. E aí eu queria que você mandasse um recado para a Repete, para as pessoas que trabalharam com você na época, que eu tenho certeza que você carrega com muito carinho, e também para as pessoas que estão começando agora aqui na loja, na empresa. O que é que você tem a dizer? Eu vou fazer o inverso, eu vou começar com as pessoas que estão entrando agora. Né? Para você que vai entrar agora no mercado de trabalho, você está tendo a oportunidade de vir trabalhar aqui, agarre a oportunidade e aprenda o máximo que você puder. Com a sua evolução, não só como profissional, mas pessoal. Você tem acesso a equipamento de ponta, novas tecnologias,
Michelson mesmo sempre viaja, está em feiras internacionais, sempre trazendo coisas novas. Ou seja, aqui é uma vitrine para você que quer trabalhar com comunicação, né? E a mensagem que eu deixo para a Repete em si é muito obrigado. Muito obrigado. O pouco tempo que eu passei aqui e graças a Deus eu passei por aqui, abriu muitas portas para mim. Quando pega a minha carteira de trabalho, quando pega que vê ali que tem o carimbo Repete, não, isso aqui tem garantia porque ele passou num lugar de credibilidade. E aí, a última pergunta que eu sempre faço para todo mundo é de você olhar para a câmera e responder o que é que você diria para aquele Marcelo que entrou lá no centro para trabalhar pela primeira vez, para o Marcelo que está aqui do meu lado, conversando comigo, pai de 2 filhos, que tem uma carreira, é cantor, é músico, atua também paralelamente aí com design, tem sua própria empresa. O que é que você diria para aquele Marcelo? Era Marcelinho, né? Marcelinho, graças a Deus deu certo. Conseguimos. É isso. Marcelo, eu queria agradecer a sua participação Eu que aqui agradeço. no Gente que Repete. Eu desejo sucesso na sua carreira, que venha muitos e muitos sucessos, muitos clientes também, Amém. muita música, Amém. porque a gente sabe que quem vive da música é um pouco muito difícil, mas é aquela batalha todos Isso. os dias, né? Então, muitíssimo obrigado pela entrevista, viu? E eu queria agradecer a você aí de casa pela companhia, pela audiência. E lembre-se que essa entrevista e outras você pode conferir no @Repete Digital no YouTube e também no Instagram, no @Repete Digital. Eu desejo que você tenha uma ótima semana, um beijo bem grande na sua família e a gente volta a se encontrar no domingo que vem.